Quebrando a Lâmpada é um oferecimento. BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver, e CREA Paraná. Quem fiscaliza, cuida. Tudo bem, meus nobres? Começa agora o Quebrando a Lâmpada, o programa que fala sobre inovação e cases de sucesso, para quem quer pensar fora da caixa e transformar ideias em realidade. Este programa é um oferecimento do BRDE, o Banco Regional de Desenvolvimento Extremo Sul, que há mais de 6 décadas atua como um grande parceiro do crescimento sustentável da nossa região. O BRDE apoia projetos que geram inovação, fortalece o agronegócio e impulsiona indústrias, comércio e cultura, e ajudam municípios a se desenvolverem, sempre com o crédito inteligente para quem sonha e faz acontecer. Também do CREA Paraná, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná, que fiscaliza e garante que obras, serviços e projetos sejam conduzidos por profissionais habilitados, com ética e responsabilidade. O CREA Paraná protege a sociedade, valoriza a engenharia, a agronomia e as áreas tecnológicas, além de apoiar o desenvolvimento profissional e a inovação que transformam o Paraná. Também do Biopark, que é um parque tecnológico que une educação, pesquisa e negócios. Criado pelos fundadores da Prate Dona Duzi, é um ambiente para morar, estudar, empreender e inovar. Biopark, um ecossistema que transforma o futuro. E da Pumatronics, uma indústria brasileira de tecnologia que há mais de 16 anos desenvolve soluções inteligentes para o monitoramento do trânsito e mobilidade urbana, com qualidade, inovação e segurança que movem as cidades. Pumatronics, tecnologia que transforma o trânsito em inteligência. E eu sou Gilles Balbinotti e já peço para vocês nos seguirem em nossas redes sociais, no Instagram, acompanhar nosso canal no YouTube, no Spotify e não perder nenhum conteúdo exclusivo do programa. As palavras que definem o episódio de hoje são expertise e precisão. Estamos recebendo Edson Halush, presidente do IBAP Paraná, engenheiro mecânico, advogado e especialista em perícias de engenharia, doutor em engenharia de produção pela PUC Paraná, com forte formação em administração e reconstrução de acidentes. Edson é sócio proprietário da EH Perícias, referências em perícias automotivas, industriais e ambientais. Com experiência em multinacionais do setor automotivo, atua também como professor convidado e palestrante em temas de engenharia, projetos e gestão. Uma trajetória marcada por profundidade técnica e liderança. Seja muito bem-vindo aí, meu amigo Edson Halush, aqui no Quebrando a Lâmpada. Você que tem projetos vencedores, vitoriosos, inovadores, quebrou lâmpadas e transformou ideias em ações concretas. E o principal, projetos e ações que salvam vidas. Então já te dando as boas-vindas, obrigado pela tua presença. Te passo a palavra para se apresentar, falar um pouquinho do Edson e em seguida a gente vai fazer uma prosa bem inteligente, bem legal, bem bacana. Muito obrigado. Bacana, Gilles. Eu que agradeço o convite. É fantástico eu estar aqui junto com vocês, participando desse programa. É um programa de referência e é onde a gente pode efetivamente contar um pouquinho daquilo que é o dia a dia da engenharia, o que a gente está fazendo, o que a gente está desenvolvendo e principalmente aquilo que a gente está fazendo para a sociedade. Eu acho que esse é um ponto importante, né? A gente tem que realmente planejar, executar e entregar efetivamente, né? Esse é o papel forte do engenheiro, aquele engenheiro que se preocupa com a sociedade e que transforma e que ajuda as pessoas e que faz com que a sociedade evolua gradativamente, passo a passo, de forma consistente e que traga benefícios para as pessoas. Então, é um prazer eu estar aqui podendo contribuir com vocês, trocando ideias e assim, é importante essa oportunidade onde a gente possa falar um pouquinho e discutirmos um pouco daquilo que está acontecendo no nosso dia a dia. Bacana, certamente vai ser enriquecedor esse bate-papo contigo para inspirar as pessoas, inspirar os jovens a entrar nessa área de engenharia e nas áreas de perícia, que a gente vai falar logo adiante, falar dos projetos também que a tua empresa executa, falar dos projetos do IBAP, né, também, que é muito, muito importante. Mas antes a gente sempre procura, para quebrar o gelo, a gente começa a tentar entender um pouquinho como é que era a infância, a adolescência dos nossos entrevistados. E uma pergunta direta já é o seguinte: engenheiro, né? Já tinha uma visão que seria engenheiro, já
fabricava os próprios carrinhos? Como é que era o Edson lá na infância? Olha que interessante isso, Gilles. Eu, desde pequeno, eu sempre gostei muito dessa área de mecânica. Eu desmontava os carrinhos, depois um pouco mais velho eu comecei a desmontar algumas coisas, algumas máquinas lá do meu pai, aquilo que ele tinha, eu gostava de mexer, saber o que tinha dentro, como é que era o motor. E depois, um pouco mais avançado, já próximo de fazer o vestibular, e aí a gente já tem aquela expectativa, né, de mexer num automóvel, de ver como é que é. Eu sempre gostei disso, então eu sempre falo, a engenharia mecânica sempre esteve fazendo parte realmente de mim, foi uma profissão que eu escolhi desde pequeno, e eu sempre quis participar disso, conhecer um pouco mais sobre a parte do automóvel, do motor, do funcionamento das máquinas. Isso sempre me atraiu de uma forma muito evidente e fez com que realmente toda a minha carreira fosse pautada dentro da engenharia. Depois acabei indo focando um pouco na área de avaliações e perícias, e é onde eu tive a necessidade de estudar direito. Então acabei me tornando um advogado, hoje trabalho com engenharia e advocacia, mas a advocacia dando suporte para a engenharia, para a parte técnica. Então dentro da parte depois de perícias e avaliações, e o trabalho todo que a gente desenvolve junto ao Tribunal de Justiça, tanto a parte judicial quanto extrajudicial, então tudo isso tem muito envolvimento com o direito. Então o direito veio a agregar nessa parte de engenharia, onde que eu iniciei realmente a minha formação profissional e pessoal. Legal. A gente vai falar também de ponto de virada, né? Dentro um método, né? De uma metodologia que chama-se curva de Freitag, que eu acho muito legal, que fala no momento que você está lá na infância e te dá aquele estalo, o ponto de virada, aí tu vai começar a estudar, conversar com pessoas, atinge objetivos maiores, enfim. Então, antes de falar do ponto de virada, e também já nesse contexto, a gente fala muito aqui no programa, e isso é bacana porque as pessoas têm dito que todos os blocos são fantásticos, mas o primeiro bloco remete, né, a pessoa que está aqui na minha frente hoje, o Edson aqui, como é que foi a infância dela, como é que foi o ambiente familiar, como é que era o ambiente, era um ambiente já promotor da criatividade, um ambiente favorável para, sabe, que as crianças desenvolvessem a criatividade, e já, quem sabe, sinalizasse o caminho que ia seguir no futuro. Então, como é que foi esse ponto de virada, esse ambiente com a família? Pode trazer alguns fatos aqui pra gente. Veja que interessante isso, Gilles. Você falando e eu me lembrando aqui, quando menino, né? E da onde que surgiu isso? Na verdade, meu pai, ele trabalhou a vida toda em empresas de construção civil, né? Mais especificamente até nessas empresas que fazem rodovias, que tem muitos equipamentos pesados, então todo o maquinário, e eu ia junto com ele, eu acompanhava, né, todas no canteiro de obras, todas aquelas máquinas, e aquilo foi me dando assim uma vontade de saber um pouco mais, de conhecer um pouco mais. Então eu acho que a engenharia mecânica já começou ali, eu olhando aquelas máquinas, né, uma pá carregadeira, uma máquina de esteira, né, uma máquina de lâmina, os tratores, eu via aquilo, eu ficava encantado, falando, puxa, mas eu preciso entender melhor como é que isso funciona, o que tem lá dentro, como é que esse motor faz mexer tal coisa, né, aquela coisa de menino mesmo. Então isso foi realmente cada vez me trazendo mais para uma realidade da engenharia mecânica. E aí quando chegou a época de realmente de começar a cursar, é o curso que eu pretendi fazer, eu cursei aqui na Federal do Paraná, e isso realmente me trouxe muitas alegrias, e eu tenho muito orgulho de falar hoje, né, que eu tive a oportunidade de estudar numa universidade federal, e eu acho que eu tenho que retribuir para a sociedade, né? Eu acho que esse é um ponto importante, que eu faço questão de, aonde eu for, com as pessoas que eu converso, eu sempre coloco, Gilles, a gente que teve uma oportunidade de estudar numa universidade federal, a gente tem um mínimo de obrigação junto à sociedade de fazer alguma coisa, de orientar. Então, constantemente eu estou participando na Federal e em outras universidades, mostrando para os alunos, trazendo alguns bons exemplos, mostrando alguns caminhos, criando oportunidades, porque às vezes essas pessoas, né, esses jovens que estão em dúvida do que fazer, e a gente tem cada vez mais dificuldade, né, de atrair a juventude para estudar engenharia.
por incrível que pareça, apesar de nós sermos um país que está em pleno desenvolvimento, mas a gente tem poucos engenheiros, pouquíssimos engenheiros, né? Nas mais diversas áreas, civil, mecânica, elétrica, química, da computação e Tem assim um déficit muito grande, né, Edson, no Brasil hoje. Gigantesco, gigantesco esse déficit. E só está piorando, porque a juventude não tem mais escolhido os cursos de engenharia, a engenharia acabou ficando muito relevada, porque é um curso difícil, você precisa se dedicar, você precisa ter tempo, e você precisa gostar disso aí. E hoje eles ficam muito mais atraídos por se tornar um profissional muito mais livre, muito mais solto, talvez com um grau de conhecimento muito específico em algumas coisas, porque a engenharia você precisa ter aquela engenharia base, né, que você conhece o primeiro e segundo ano, da parte realmente mais sólida da engenharia, depois que você vai, eu vou para mecânica, eu vou para civil, eu vou para elétrica, eu vou para química e assim por diante para os seus respectivos caminhos. Mas aqueles 2 primeiros anos, já no terceiro começa a mudar, são anos difíceis. E aí muita gente desiste. Então a gente precisa mostrar para essa juventude de que fazer engenharia é importante, é necessário. Os principais países no mundo que estão extremamente à frente no segmento de tecnologia, todos eles têm assim um suporte de engenheiros enorme, fantástico. Então a gente pega a China, a Índia, né, um país extremamente paupérrimo como a Índia, mas tem um exército de engenheiros que estão transformando o país. Sim. Eles são destaques, principalmente na parte de engenharia da computação, na parte de inteligência artificial. A China está transformando aquele país. Eu tive a oportunidade de ir para lá algumas vezes, a gente entender um pouco melhor como que eles estão fazendo isso, como que eles incentivam o estudante a, de fato, se preocupar com isso, a estudar, a pensar numa perspectiva pessoal e profissional. Então, tem diversos países, né, que a gente serve como referência para nós de que a engenharia é importante. Aonde nós estamos aqui, certamente diversos engenheiros tiveram que passar aqui para fazer um projeto elétrico, hidráulico, um projeto da construção, a parte de arquitetura, né? Então é isso que realmente transforma a sociedade, quando a gente tem uma perspectiva de que o nosso trabalho é importante e o trabalho do engenheiro é fundamental. Então, bacana, super importante esse teu alerta. Realmente foi importante te ouvir. Eu não sei se teria alguns números, eu não sei se agora eu fiquei na dúvida, né? Um país de 210 milhões, né? Qual que é o número de engenheiros do Brasil hoje? Não sei se tem essa informação. A verdade é que falta muito engenheiro, falta muita gente. E assim, tem trabalho para todas as profissões. Mas tu falou muito bem, realmente, algumas entrevistas atrás, né? O Clodomir Ascari esteve aqui. Tem o programa Mais Engenharia, né? Eventualmente pode conversar um pouquinho no próximo bloco. Eu sei que tu está muito envolvido com o CREA Paraná, aliás, que é modelo para todo o Brasil, né? Ou seja, a gente... ano passado esteve lá em Vitória, lá no SOEA. Então, assim, a gente está finalizando esse bloco, mas tu já trouxe um alerta bem importante. E depois eu vou pedir uma aspas, né, do Edson para essa guriada, para essa moçada, para essa meninada, para os guris e as gurias, os meninos e as meninas, para olhar com carinho a questão da engenharia. Eu, no caso, tenho 2 filhos. Os 2 fazem engenharia. Um engenheiro, o outro faz engenharia. Então, estou contribuindo com a minha parte. Olha que bacana. A gente logo volta no próximo bloco. Tá? Muito bom, muito bom. Não sai daí, porque a nossa conversa está só começando e tem muito mais no segundo bloco. O Quebrando a Lâmpada volta já. Cada vez que você volta do trabalho, que você se alimenta, cada vez que você viaja sozinho ou com a família, pega um ônibus, carro ou avião, sobe ou desce de elevador, cada vez que você pensa em qualidade ou na segurança de tudo aquilo que é produzido na cidade, no campo, nas indústrias ou em tudo ao seu redor, em cada um desses momentos, existe o trabalho de milhares de engenheiros, geocientistas e agrônomos que, em conjunto com o CREA Paraná, são responsáveis por produtos ou serviços cada vez mais presentes no seu dia a dia. Há 91 anos é assim. CREA Paraná. Quem fiscaliza, cuida.
Sejam bem-vindos de volta ao Quebrando a Lâmpada. No episódio de hoje, a nossa conversa é com Edson Halush, presidente do IBAP Paraná, que logo já vai entender quem é essa instituição, né, do IBAP. Ele é engenheiro mecânico, advogado e um dos principais nomes em perícias de engenharia no Paraná e no Brasil. Agora seguimos nessa troca sobre gestão e o impacto das perícias na tomada de decisão, na segurança e no desenvolvimento da engenharia brasileira. Mas antes disso, de falar das perícias, vamos só finalizar o que a gente estava falando no primeiro bloco. No Brasil são quantos engenheiros, Edson, e no Paraná são quantos? E mostrar para você, a engenharia é fantástica, né? Fala um pouquinho dos números aí para a gente, e das oportunidades que tem para essa área. Olha, Gilles, olha que assunto importante isso. Para vocês terem ideia, no Paraná tem em torno de uns 100 mil engenheiros registrados aqui no CREA. E a gente pensa, 100 mil é um número muito grande. Não, é um número muito pequeno. Existem oportunidades das mais variadas em quase todos os campos da engenharia. A gente tem oportunidade. Hoje, a gente tem uma demanda por engenheiros e nós não conseguimos suprir nem no Paraná e pense no Brasil como um todo. Se a gente for naquelas regiões mais do norte, nordeste, onde que tem uma quantidade menor de universidades ou faculdades de engenharia, então tem mais necessidade. Então a gente de fato precisa muito e é um campo que hoje está novamente valorizado. Um tempo atrás, o jovem ficou um pouco desestimulado porque achava que o salário do engenheiro era um salário que estava muito depreciado, não tinha um bom rendimento, precisava de um trabalho muito forte para você demorar muito tempo para você ganhar know-how, para você começar a ter um bom salário. Hoje, ao contrário, as empresas estão contratando antes de você sair da universidade. Você já sai contratado de lá. Então, para você que está aí pensando, escolhendo, qual faculdade que eu vou fazer, reflita bem, engenharia certamente vai te trazer uma boa condição tanto pessoal, profissional e com um bom rendimento. Se você se dedicar um pouquinho, você vai ter. E aí eu te digo, Gilles, na área de avaliações e perícias nós temos uma demanda enorme. Nós precisamos de mais engenheiros, avaliadores e peritos. Então, dentro do IBAP, que é o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias do Paraná, a gente tem o IBAP Nacional, que congrega todos os IBAPs estaduais. Então, em cada estado, a gente tem uma quantidade de engenheiros, avaliadores e peritos que atuam junto ao Tribunal de Justiça do seu respectivo estado, mas atuam também nas mais diversas empresas como assistente técnicos. Então, você pode atuar como perito ou como assistente técnico. E dentro desse contexto, eu afirmo para vocês, existe uma demanda enorme que a gente não consegue suprir. Então, hoje, para você ter uma ideia, a gente deve ter alguma coisa em torno de uns 10, 12 mil profissionais cadastrados dentro do Tribunal de Justiça nessa área. E a gente tem uma infinidade de processos, mas uma infinidade, aquilo aumenta assim de forma exponencial. Então a necessidade de perícias e de avaliações, ela vai crescendo, crescendo, crescendo e as pessoas que estão lá não conseguem efetivamente dar conta de todo o trabalho que tem. Então, mas é simples assim, Edson, para você se tornar um avaliador, um engenheiro avaliador, um engenheiro perito? Não é. Esse é um ponto, porque não basta só você ter um diploma, você terminar a faculdade, ter um diploma, registrar lá no CREA e aí você simplesmente achar que você já se tornou um profissional. Você tem a atribuição para aquilo, mas para você se tornar efetivamente um engenheiro avaliador, um engenheiro perito, você precisa de aprofundamento técnico, você precisa estudar, você precisa se dedicar a mais, né, para você ganhar conhecimento, porque a perícia exige um detalhamento muito grande, muito. É isso que a gente consegue fazer, por exemplo, que você atua numa área, vamos dizer, específica, que é acidentes de trânsito. Como é que você faz uma reconstrução de um acidente de trânsito? É algo extremamente complexo, porque quando existe uma câmera que filmou aquela situação, aí é algo bem mais fácil, ajuda muito. Facilita, né? Claro. Facilita você a interpretar aquela imagem, você calcular a velocidade, você vê o sentido que os carros estavam vindo, carros, caminhões, os meios de transporte que se envolveram numa colisão. Mas imagine quando não tem isso. E aí como é que você faz com que gere uma prova consistente para que o juiz possa utilizar e proferir uma sentença embasado num dado técnico? Então, e com justiça, né? Para não ser... A gente tem que ser totalmente imparcial. Com certeza, né? para não
cometer injustiça. Né? Para não cometer injustiça. E é exatamente isso que o juiz espera do profissional, né? Que você atue de uma maneira de que você possa efetivamente passar os dados técnicos para o juiz e faça com que ele realmente se sinta mais confortável em tomar uma decisão. Mas para isso você precisa de conhecimento técnico, e esse é um papel muito importante do IBAP. O IBAP faz com que realmente o profissional melhore a cada dia, através de congressos, cursos, seminários. Então, a gente faz das mais diversas situações, a gente vai transformando isso em conhecimento e fazendo com que esse conhecimento chegue lá no engenheiro, no avaliador, e que ele possa usar isso no seu dia a dia. Que bacana. Podemos dizer, Edson, que o IBAP tem uma missão que, de uma certa forma, sinaliza um caminho, uma oportunidade para os engenheiros, né? Porque ele pode atuar em diversas frentes, mas ele também diz, opa, vou ser perito. E tu mostrou que em números, né, de uma certa forma, que tem muita oportunidade aí. Então, traz um pouquinho assim, com algum detalhe, algum case, né, de uma perícia, e obviamente daqui a pouco a gente vai precisar falar do belo trabalho que o CREA Paraná, obviamente, e o IBAP, né, para falar dessas duas instituições, o trabalho que fizeram ano passado em Rio Bonito, Iguaçu. Mas nesse momento traz um pouquinho assim, acho que até no sentido de estimular o engenheiro. Opa, gostei dessa ideia aí. Fala um pouquinho de algumas ações concretas do IBAP. Bacana. Então, Gilles, eu acho que assim, algo que marca realmente o dia a dia do engenheiro avaliador, do engenheiro perito, é quando a gente consegue trazer essa parte técnica com bons profissionais que atuam no mercado, que têm conhecimento aprofundado e que repassam isso para os nossos indivíduos que fazem parte do IBAP, né, que fazem parte dessa instituição. E isso traz, de uma forma, segurança para o engenheiro, para que ele possa efetivamente exercer a função dele de uma forma segura, de que ele possa emitir um laudo, né, porque isso é extremamente difícil para você, engenheiro, ou que está se formando, ou que pretende seguir nessa área de avaliações e perícias. Imagine, né? Você foi solicitado lá, foi nomeado pelo juiz para que você, de fato, faça lá uma reconstrução de um acidente de trânsito. E você vai receber toda aquela documentação dentro dos autos, né, dentro do processo, vai avaliar lá aquilo que o autor disse, aquilo que a parte ré falou, e vai ter que ir a campo, né, quando você está fazendo uma perícia direta, vai a campo para colher mais informações e juntar todo esse cabedal de dados e isso transformar num laudo. Poxa, mas como é que eu faço isso para transformar num laudo e em algo factível que as pessoas possam ler, entender e chegarem a uma determinada conclusão? Então é isso que o IBAP faz. Ele te ajuda a dar um entendimento de como você transforma todos esses fatos aqui num laudo técnico, e esse laudo técnico vai para as partes, tanto para o autor, quanto para o réu e também, obviamente, para o juiz. Então, esse é um papel importante da gente, de fato, utilizar esse nosso conhecimento, essa metodologia que existe através do uso de normas, de regras, de leis. Então, a gente usa isso tudo para você poder realmente gerar um documento que se chama um laudo ou um parecer técnico, né? E que possa ser utilizado pela sociedade. Que legal, que uma bela explicação, sabe? Você que está em dúvida aí, você que está fazendo engenharia, esse é um caminho muito, muito interessante e nobre, nobríssimo. Porque, entre outras coisas, salva vidas também, né? Ou seja, a hora que você faz uma boa perícia, ela tem conexão direta, ou pelo menos evita, eventualmente, numa situação do trânsito que tu falou, que novas vidas sejam ceifadas, né? Isso é bem importante, Gilles. É o papel que a gente pode efetivamente fazer no sentido da prevenção. Eu queria trazer duas questões aí para a gente fechar o final desse bloco. A tua formação é muito legal, né? Engenheiro mecânico, advogado, né? Fez direito, marketing, administração. E isso aí de mãos dadas com a tua experiência em multinacional automotiva, no setor cimenteiro. Quer dizer, somando a tua experiência com os saberes, o saber fazer, que é a tua habilidade, para a tua atividade de perito. Quer dizer, isso é fantástico, né? Ou seja, essa visão mais holística, mais ampla, né? Veja, Gilles, isso me traz conforto, porque assim, por que a nossa especialidade é a engenharia automotiva e industrial? Porque eu iniciei a minha carreira numa indústria cimenteira,
Indústria cimenteira é uma indústria pesada, né? Onde equipamentos gigantescos, onde acontecem assim as mais diversas situações. E isso realmente eu aprendi. Eu fui engenheiro de manutenção. Então, o engenheiro de manutenção é aquele cara que precisa mexer na máquina. Você precisa lá e resolver o problema do maquinário. E eu trabalhei por um bom tempo nessa indústria cimenteira, mas eu, como te disse no início, eu sempre gostei muito de veículos, de máquinas, mas a parte do motor, de um carro, de um equipamento, aquilo sempre foi muito atrativo. Então, eu tive a oportunidade de depois mudar o direcionamento da minha carreira na área de engenharia mecânica, mas para o segmento automotivo. Então, eu fui do segmento industrial para o segmento automotivo. Aí eu fui trabalhar realmente numa montadora automotiva, no qual eu trabalhei muitos e muitos anos e aprendi muito sobre a parte de veículos, né? Desde como você projeta um veículo até quando o veículo sai pronto e está sendo utilizado pelo usuário, começam a aparecer as mais diversas situações, e eu fui engenheiro de campo, né? Então trabalhei nesse Brasil como um todo, resolvendo os problemas dos veículos lá no Mato Grosso do Sul, lá no Pará, depois aqui em Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no próprio Paraná, em Minas e assim por diante. Então, eu atuei muito no campo e isso me deu realmente muito conhecimento técnico da parte automotiva e da parte industrial, efetivamente. E hoje, é aquilo que eu te disse, você não forma um perito muito rápido, não é? Depois de 30 anos, com todo esse conhecimento, com todo esse desenvolvimento, eu me sinto mais confortável para fazer uma perícia. Mas eu também dei o primeiro passo, né? Então, você precisa ir com o tempo gradativamente formando todo esse cabedal tecnológico de conhecimento e transformando isso no teu dia a dia de profissional. Parabéns, eu tinha falado de 2 hélices, tem uma terceira pá dessa hélice, o conhecimento do Brasil, culturas diferentes, situações diferentes, ou seja, esse dá quase que outro bate-papo bem legal, mas fantástico. A gente está finalizando esse bloco, você deixou muito claro, né, a importância aí do IBAP nesse processo, né, a grande oportunidade dos peritos e aquela história, a palavra é muito forte, perito. Então não tem como rapidinho ser perito, não, tem uma jornada, né? E tu mostrou através da tua jornada. A gente está finalizando e vamos iniciar o terceiro bloco, vamos investir para a gente ouvir, até de repente, com as emoções que tu vivenciou lá, o case de Rio Bonito do Iguaçu, tá bom? Pode Excelente, ser? excelente. Tá legal? Já a gente volta com mais insights e essa história inspiradora de Rio Bonito do Iguaçu, que aconteceu no ano passado, que podem mostrar alguns caminhos para você que está aí assistindo esse programa, para você também desenvolver os seus negócios, quebrar as suas lâmpadas. Fica por aí que o Quebrando a Lâmpada volta já. É bom saber que nos momentos que mais precisamos temos o parceiro certo. Ou mais de um parceiro, né, filhão? BRDE, o banco que está sempre um passo à frente, é o mesmo que está sempre ao seu lado. Voltamos ao Quebrando a Lâmpada. Hoje estamos recebendo meu amigo Edson Arluch, presidente do IBAP Paraná, engenheiro mecânico, advogado e referência em perícias de engenharia. Edson, vamos continuar a nossa conversa, a nossa prosa, e agora com um tema super importante. Ações concretas super importantes dessa parceria do IBAP com o CREA e com outras instituições, o próprio governo do Paraná, que foi feita, né, diminuiu pelo menos um pouco da dor daquela catástrofe que aconteceu em Rio Bonito do Iguaçu no ano passado. Por favor, traga como é que foi essa experiência, esse trabalho conjunto, esse engajamento dos engenheiros, as emoções, por favor. Nossa, as histórias. Isso traz realmente fortes emoções aqui, né? Eu até
para o nosso telespectador entender um pouquinho como que isso começou, porque a gente tem uma parceria muito forte entre o IBAP Paraná e o CREA, né? O IBAP Paraná é uma instituição extremamente técnica, né? E o CREA dá muito apoio. Então, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia aqui do Paraná, presidida pelo nosso engenheiro agrônomo Clodomir Ascari, ele propicia essas parcerias junto com as entidades de classe. E nós, como uma entidade de classe relevante aqui no Paraná, temos um total apoio e a gente sempre desenvolveu várias ações juntas. E esta ação específica de Rio Bonito, do Iguaçu, foi fantástica. Por quê? A gente mostra o quanto a engenharia transforma a vida das pessoas, principalmente num momento tão difícil, tão delicado. Vocês imaginem, após um tornado, que foi aquilo que aconteceu, né, no ano passado, e a gente rapidamente, logo em seguida que isso aconteceu, houve uma mobilização do CREA para que engenheiros participassem efetivamente nessa primeira fase que precisa logo após um incidente como esse, que é a avaliação dos imóveis, para ver se as pessoas poderiam ou não voltar para os imóveis, se os imóveis precisavam ser demolidos por completo, se existia segurança para que as pessoas pudessem voltar, ou a gente precisaria realmente condenar o imóvel para ser completamente destruído e ser refeito, ou se poderia realmente reaproveitar alguma parte, alguma coisa que sobrou, porque eu confesso para você, Gilles, eu nunca tinha vivenciado uma situação como essa, uma situação tão trágica, tão difícil, que após um tornado, aquilo em torno de 80% a 90% da cidade de Rio Bonito do Iguaçu foi atingida e quase que completamente destruída. Então, sobre o aspecto da engenharia, quando a gente vê uma destruição, aquilo parece que realmente caiu uma bomba lá e não sobrou nada, ou quase nada de pé. E a gente estava lá, nós fomos efetivamente com um grupo de engenheiros e arquitetos e a gente foi avaliar cada um dos imóveis residenciais, imóveis comerciais, imóveis públicos, imóveis privados. Nós fizemos a inspeção a avaliação técnica de cada um destes imóveis. Logo depois que isso aconteceu, por quê? Porque as pessoas foram retiradas de lá, a cidade ficou quase que completamente evacuada. Então, todo mundo acabou indo para as cidades próximas, para as casas de familiares em algum local, porque lá não existia mais uma condição, não tínhamos nem água, não tínhamos energia, não tinha internet, não tinha absolutamente mais nada. Mas estavam lá os engenheiros. Os engenheiros estavam lá e fizeram a diferença na vida daquelas pessoas, Gilles. Então, os engenheiros e arquitetos que participaram efetivamente daquela ação, que foram mobilizados pelo CREA, nós abrimos uma página dentro do site do CREA para que as pessoas se inscrevessem como voluntários. Então, rapidamente, em questão de 1 ou 2 dias, nós tínhamos mais de 300 profissionais. Imagine, mais de 300 engenheiros ao longo do Brasil todo que se cadastraram lá dizendo: eu quero ser um voluntário, eu quero ajudar vocês lá nessa fase que é tão importante, que aí nós fizemos uma parceria junto com a Defesa Civil do Paraná, com o Governo do Estado do Paraná, com a Secretaria das Cidades, com a Secretaria da Agricultura. Por quê? Porque o tornado atingiu não só a cidade de Rio Bonito, mas ele atingiu uma faixa que pega toda a parte rural, a parte da cidade e ainda continuou. Então imagine uma faixa de mais de 100 quilômetros por onde passou efetivamente o tornado, foi destruindo aquilo que ele encontrou pela frente. Então destruiu toda uma parte rural, né, da parte do interior, a cidade em si de Rio Bonito, e aí continuou ainda até que ele se dissipou. Então os danos foram gigantescos, a gente precisava ter um exército de engenheiros e arquitetos lá. E nós estávamos lá, nós fomos em cada uma das propriedades, né? Visitamos cada um dos imóveis dentro da cidade e posteriormente, na primeira semana, nós conseguimos mapearmos quase todos os imóveis urbanos, né? Então em 3 para 4 dias nós já tínhamos quase todos os laudos, feito toda a inspeção para gerar um laudo efetivamente técnico de engenharia, para poder entregar para a Defesa Civil
tomar as medidas necessárias para ajudar a população. Então foi um trabalho fantástico, né? Apesar das dificuldades, é muito difícil, né? Não, imagina, como é que era, aonde passava a rua, como é que era a casa, como é que foi isso? Muito difícil, né, Edson? Gilles, você não imagina a dificuldade, porque assim, logo após que passou o tornado, para vocês terem uma ideia, mais de 300 postes de energia foram derrubados. Então derrubou o poste, as casas, os telhados, tudo voou a quilômetros de distância, árvores caídas para todos os lados, entulhos das mais variadas formas, então toda a parte de construção efetivamente da cidade foi destruída. E a gente não tinha nem como acessar, então era muito difícil até você sair de carro para você conseguir acessar. E quando você acessava, é importante destacar que na região de Rio Bonito de Iguaçu é uma região de uma maior concentração de assentamentos do Brasil. Então, os locais onde existem muitos assentamentos, foram construídas casas, que são casas, na sua grande maioria, até irregulares, e são casas muito frágeis, então, que não tem um projeto de engenharia. Então são casas normalmente de madeira, construídas ali de uma forma precária. Então, após o tornado ter passado, essas casas foram destruídas por completo. Então não sobrou quase que nada. Então imagine a dificuldade para a gente fazer laudos de inspeção de cada um dos imóveis. Mas a engenharia estava lá e nós fizemos todos os laudos de Rio Bonito de Iguaçu. Cada telhado lá teve um laudo e que foi entregue para a Defesa Civil do Paraná, que aí efetivamente tomou as devidas providências, que é a questão da possibilidade de você reconstruir ou reaproveitar aquele imóvel que sobrou alguma coisa, ou interditou, demoliu por completo e aí refez, né, uma nova benfeitoria a partir do zero. Um trabalho super importante, assim, participei pelo menos do grupo, não fui a Rio Bonito, mas acompanhei o movimento, conectamos algumas empresas também que estiveram lá levando internet, porque precisava e a gente conseguiu dar alguma contribuição. Mas eu queria ressaltar que o trabalho do CREA, obviamente, junto com o IBAP, todo esse trabalho aí de engenharia, era o primeiro passo. Porque senão a Defesa Civil não podia fazer o trabalho dela, o início da reconstrução das casas não tinha como fazer, ou seja, um trabalho, além de ser importantíssimo, ele era o trabalho número 1, né, Edson? Importantíssimo. Importante, veja, eu escutei isso de alguns colegas que estavam trabalhando conosco, dizendo assim, essa é a certidão de nascimento da cidade de novo. Olha, né? Que interessante. Porque a cidade precisa renascer. E esse renascer tem que partir de alguma coisa, e esse alguma coisa era nosso, do engenheiro que foi lá e disse, olha, realmente isso aqui pode ser reaproveitado ou não, isso aqui tem que ser completamente removido, destruído aqui, e aí você renasce, começa de novo uma nova construção, uma nova casa, uma nova moradia, uma nova loja, um novo comércio, né? E isso realmente é o papel da engenharia na prática, daquela entrega, sabe, Gilles? Que esse é um papel que nos orgulha realmente dizer, a gente fez a diferença para aquelas pessoas. Nós pudemos, de fato, contribuir com alguma coisa prática, né? Nós fomos lá e mostramos, olha, esse é o caminho, você pode reaproveitar isso ou você não pode reaproveitar, porque isso aqui pode acabar acontecendo uma tragédia maior ainda, uma laje dessa cair, alguma coisa, um pilar desse que está comprometido, né? Então, que você precisa dar esta segurança para a população. Então nós conversamos muito com o prefeito, com os secretários, com toda a estrutura técnica do município, que é um município muito pequeno, um município realmente muito frágil sob esse ponto de vista organizacional, de engenharia. A infraestrutura, o IDH bem baixo. Muito baixo, muito básico. Sim. Mas eles tiveram todo o apoio, né? Então hoje... tiveram muita força, né? Muita força. Houve assim uma junção desses organismos, efetivamente, tanto públicos quanto privados, com esse objetivo único de reconstruir Rio Bonito de Iguaçu, né? Que legal, dá para dizer que o CREA, mais do que cartório, mas também cartório, foi o cartório, né, da cidade, ou seja, o renascimento. Ou seja, foi o cartório no sentido que foi lá e começou o ponto zero da reconstrução. Né? Traz algum exemplo, né, ainda nesse bloco, que você vivenciou
e que de pessoas lá da região, histórias de vida que tu possa contar para nós e que de uma certa forma te deixaram uma lição, ou seja, que tu possa contar para nós aqui no Quebrando a Lâmpada. Olha, Gilles, isso até me emociona um pouco, rapaz, quando eu lembro algumas coisas assim, porque eu me lembro que eu estava com uma equipe, né, de colegas engenheiros e a gente vistoriando alguns imóveis e chega um morador da cidade e ele disse assim, olha, eu estou precisando de uma ajuda, eu estou com meus filhos e minha esposa, a gente perdeu tudo. E ele disse assim, olha, só sobrou isso aqui, eu só tenho a roupa do corpo, eu não tenho um documento, eu não tenho absolutamente nada, só sobrou a roupa do meu corpo, assim como dos meus filhos e da minha esposa. E eles estão com fome, eles precisam comer. Então você imagina, né? A gente como engenheiro, nós estávamos lá para prestar um trabalho de engenharia, mas nesse momento a gente esquece que a gente é engenheiro, a gente é um indivíduo, a gente é um cidadão. E eu, tendo essa condição de ajudá-lo, eu falei, sem dúvida nenhuma, aonde que está a sua família e a gente vai providenciar a comida. De imediato eu já comecei a ligar, porque nós como funcionários e pessoas ligadas com o CREA, a gente tem acesso às pessoas, aos contatos, né? Vou providenciar a primeira coisa, vou providenciar comida para essa família, né? Providenciar uma cesta básica. E aí esse senhor me disse assim, olha, não adianta você mandar uma cesta básica para mim, eu não tenho uma panela para cozinhar. Aí aquilo, rapaz, me fez refletir assim, nossa, eu estava tomando uma medida pensando que eu ia solucionar o problema de imediato, né, que é a fome, vou manter a família dele viva. Mas nem isso eu não estava conseguindo fazer, porque mandar uma cesta básica não é o suficiente. Não é o suficiente. Ele me disse, não sobrou uma panela na casa dele. Então, a gente tem que pensar um pouco mais amplo, né? Eu preciso providenciar uma cozinha, eu preciso providenciar alguém que faça comida e leve a comida lá para eles, né? Então, são esses exemplos, assim, que isso nos marcam de uma forma, Gilles, que a gente pensa, a nossa vida é extremamente frágil, né? O ser humano, em questão de segundos, que foi o tempo que levou esse tornado, mudou a vida por completo dessas pessoas. Mas, por outro lado, eu me sinto feliz, porque eu estava ali, eu e toda uma equipe de engenheiros, uma equipe de profissionais que estavam ali para ajudar. E nós fizemos a diferença, tanto para essa família, né? Com a sua a gente expertise. Conseguiu trazer todo esse nosso conhecimento e a nossa habilidade e a nossa força de vontade, a nossa palavra para dizer, tenha calma, nós vamos conseguir solucionar seu problema, nós vamos conseguir ajudar a sua família, e foi isso que a gente fez. Então, esse é alguma coisa que marca muito, assim, que isso me emociona, porque a gente sabe que a gente fez a diferença na vida dessa família, e isso provavelmente vai ficar marcado na vida inteira deles. Parabéns a você, Edson, engenheiro, né, presidente do IBAP, parabéns ao CREA, a quem eu agradeço, o CREA que acredita no nosso programa, porque é nesse programa que a gente quer levar também histórias emocionantes, vitoriosas, vencedoras como a sua. Obrigado. E finalizando esse bloco, para fechar, com uma mensagem sua, o que essa experiência do Rio Bonito do Sul, do Rio Bonito do Iguaçu, perdão, tocou você ao engenheiro Edson? Para fechar esse bloco com uma mensagem. Olha, Gilles, é uma pergunta difícil, porque assim, né, são tantas emoções que realmente a gente viveu lá e a gente percebeu a importância do nosso papel como engenheiro. O quanto o nosso conhecimento técnico fez a diferença na vida daquelas pessoas, que a gente pôde efetivamente ajudá-los num momento extremamente frágil, de dificuldade, de não ter mais perspectiva pessoal nem profissional nenhuma, porque as pessoas perderam tudo, né? E a gente estava lá e a gente mostrou, existe um caminho. Existe uma saída para nós reconstruirmos e colocarmos o município de volta numa condição pelo menos razoável, né? E isso realmente me marcou muito, porque a gente viu, a gente sabia o que era Rio Bonito antes, o que foi Rio Bonito logo em seguida do tornado e o que hoje é Rio Bonito, que a cidade realmente conseguiu superar essa dificuldade gigantesca, através realmente da força das pessoas, da vontade e da superação. Tanto nosso lá como engenheiros, como a equipe realmente que atuou efetivamente, mas
das pessoas que estavam lá, da comunidade mesmo. Comunidade como um todo, né? Parabéns, né? Parabéns, é emocionante. É o conhecimento técnico da engenharia levando conforto para uma comunidade, para um território, para as pessoas no momento de tragédia. Então, olha a importância do conhecimento técnico do CREA, do IBAP, nesse momento tão difícil. Pirâmide de Maslow. As necessidades básicas foram atingidas. Não bastava ter o feijão e arroz. Aonde não tinha panela, não tinha fogo. Como é que ia fazer, né? Fantástico o teu depoimento, parabéns de novo. E é um trabalho que está continuando, obviamente, o CREA, o IBAP estão acompanhando essa reconstrução da cidade, né? Fica por aí que a gente logo volta para o próximo e último bloco do programa Quebrando a Lâmpada. Tudo bem, meus nobres? Estamos aqui na sede do CREA, no Tarumã, com o Claudemir Prates, o gerente de Relações Institucionais do CREA Paraná. Eu fico muito feliz, sou engenheiro, e fazer parte, né, desse grupo de engenheiros e engenheiras que transformam a vida das pessoas para melhor no Paraná e em todo o Brasil, em todo o mundo. Você falava do carro elétrico, o Brasil que já teve o Gurgel, né? Ou seja, talvez, e a gente sabe que vocês têm levado pautas importantes para Brasília, ou seja, o CREA é uma liderança institucional importante aí com a sua participação, Claudemir, parabéns, você como gerente de relações institucionais, a Marisa, que é uma parceira, a gerente de marketing, e a liderança fantástica, né, do Claudemir Ascari, levando as boas práticas, os bons projetos, os belos exemplos e o DNA de mentes brilhantes para todo o Brasil. Parabéns, e foi, sabe, é emocionante a gente ter acompanhado essa participação efetiva, célere em Rio Bonito do Iguaçu. Sabe, esse início da reconstrução, a gente costumava dizer, conversando com colegas engenheiros, que a certidão de nascimento da cidade de Rio Bonito do Iguaçu, certamente ali passou pelo cartório do CREA, ou seja, a importância do CREA nessa reconstrução. Fala um pouquinho disso. Eu volto ao que eu disse antes, né? O engenheiro é frio, né? Não, o engenheiro não é, não. Nós tínhamos, no segundo dia do incidente em Rio Bonito, nós tínhamos mais de 300 engenheiros voluntários, muitos deles já em Rio Bonito. Tivemos a felicidade, Gilles, de em uma semana entregar mais de 3.000 laudos, que você falou no renascimento da cidade, né? Talvez o laudo seja a certidão de nascimento, porque foi através desses laudos em que a sociedade conseguiu, em 12 dias depois do incidente, aí sacar o dinheiro no banco para reconstruir a sua casa, para reconstruir o seu empreendimento. Eu acho que Rio Bonito nos trouxe um exemplo da engenharia paranaense, e não só da engenharia paranaense, eu diria da engenharia brasileira, Gilles. Porque quando nós vimos colegas do Rio Grande do Sul, que sofreram tanto há pouco mais de um ano aí, colegas de Santa Catarina que estiveram conosco ali em Rio Bonito, você fala, a engenharia é fria, é calculista. Não, a engenharia é humana. A criação da engenharia, a lei que cria os conselhos, ela tem no seu primeiro artigo 1º, Gilles, a lei de 5.994, ela fala do caráter social das profissões. A engenharia começa pelo social, a engenharia começa por pensar as pessoas. Quem fiscaliza cuida. Esse é o nosso cuidado, é cuidar das pessoas, é cuidar, é saber usar a engenharia como transformadora para trazer o bem para as pessoas. O crescimento que previmos 8 anos atrás já é realidade hoje. Com a rápida evolução das áreas educacionais, empresariais e residenciais do Bioparque, a vida pulsa vinda de toda a região. Por isso, o melhor momento para investir no Bioparque continua sendo o agora. Venha fazer parte desse grande ecossistema Bioparque. Estamos de volta ao último bloco do Quebrando a Lâmpada. Agora vamos falar sobre futuro, sobre novos desafios, com o Edson Haluch, aqui o presidente do IBAP, um engenheiro, amigo que eu fiz aí nessa jornada, né, desde o ano passado. Estivemos na SOEA em Vitória, Espírito Santo, levando essa bagagem, essa experiência e a força da engenharia, né, da agronomia, enfim, das ciências, da geologia, enfim, do Paraná, para o Brasil, né? Com belos programas, belos projetos que vocês vêm liderando. Edson, como presidente do IBAP Paraná, qual é a maior missão que você enxerga para a engenharia diagnóstica e pericial nos próximos anos?
Olha, Gilles, esse é um grande desafio que a gente vai enfrentar nos próximos anos, porque a gente está vivendo um momento que eu acho que é um momento de ruptura. A inteligência artificial, ela veio para modificar as nossas vidas como um todo. E na engenharia isso é muito. Realmente vai ter uma transformação na forma como a gente hoje faz toda uma análise, ou como fazíamos até antes da inteligência artificial e como nós vamos fazer a partir de agora. Então, e a inteligência artificial, na verdade, já faz parte do nosso dia a dia nas mais diversas áreas, né? Na medicina, no direito, na engenharia, nas ciências sociais, em tudo. E ela veio para ficar e a gente tem que se adaptar a essa nova realidade. Então, dentro desse contexto, eu digo que o IBAP está cada vez mais se preparando para isso, trazendo novos cursos, mostrando a real utilização e sabendo que a inteligência artificial é uma ferramenta. Ela não vai resolver o problema dos peritos, ela não vai fazer o nosso trabalho, mas ela é uma ferramenta que irá nos facilitar a condução do nosso trabalho no dia a dia. E aí entra um papel fundamental que o CREA tem trabalhado muito sobre isso, né? O quanto que essa transformação na engenharia como um todo realmente vai impactar a vida nossa, do nosso dia a dia, da nossa sociedade e aquilo que de fato a gente precisa conhecer. E a gente tem que desmistificar a questão da inteligência artificial, né? A gente tem que entender isso realmente como algo que vai nos auxiliar. Mas para isso a gente precisa estarmos nós, engenheiros, né? Engenheiros, agrônomos, geocientistas preparados para isso, utilizarmos essa ferramenta de uma maneira positiva. E aí entra realmente um papel muito importante, tanto do IBAP, das entidades de classe como um todo, e isso sob o guarda-chuva do CREA, que realmente vem trabalhando muito essa oportunidade de trazer mais conhecimento para a engenharia como um todo aqui do Paraná e do Brasil. Não, joia. Importante isso, a IA veio para ficar sob o comando da IH, né, da inteligência humana, que é muito importante. A gente acabou de falar de conhecimento técnico. Eu tive algumas viagens, né, várias, né, aí nesse mundo. Estive no Japão, que está em cima de 3 placas tectônicas, um país que sofreu muito, mas agora sofre menos porque tomou ações preventivas, né, toda a construção lá, tu sabe como é que ela é, tudo com colchões, tudo, então ela é toda preparada, sistemas de alertas. Tive também nos países nórdicos também, que tem muita situação difícil lá, enfim, vulcão e tudo, então também tem toda uma questão da prevenção, e você várias vezes falou de prevenção aqui. Podemos falar que o IBAP também, obviamente, tem projetos na área de prevenção, porque seria assim, é bom se não tivesse perícia, porque se não tem perícia, porque não teve nenhum problema, nenhum acidente de trânsito, nenhuma tragédia como foi essa em Rio Bonito. Fala um pouquinho dessa questão dos programas, né, e da prevenção. Acho que precisamos trabalhar na prevenção com tecnologia, né, com a própria atitude das pessoas de se cuidarem. Fala um pouquinho disso que eu vejo como muito importante. Esse é um tema muito importante mesmo, Gilles. Assim, é relevante para a sociedade essa questão da prevenção de possíveis acidentes. E a gente começa a prevenir a partir do momento que a gente cria normas. E essa criação de normas passa pelo IBAP. O IBAP trabalha junto, tem um convênio junto com a ABNT e a formação de uma norma técnica parte da onde? Parte dos engenheiros, e esses engenheiros somos nós. Né? Então, nós que conseguimos transformar aquela nossa experiência numa norma técnica que passa a ser utilizada justamente para orientar a população como um todo, para orientar os próximos engenheiros, para orientar os projetos, para que a gente minimize cada vez mais esse impacto que a gente vai ter em função dessas mais variadas situações que a gente vai viver, né? E estamos vivendo, na verdade, já no nosso dia a dia, né? Porque essas catástrofes que acontecem, sejam elas controladas ou não, né, elas poderiam ter sido minimizadas a partir do momento que a gente tivesse construções mais sólidas, construções mais resilientes, tecnologias aplicadas nos locais certos, né, que a gente efetivamente faça o uso da engenharia para que isso nos proteja e para que isso realmente nos ajude a ter uma situação um pouco mais confortável perante uma situação catastrófica, né? Seja ela por problemas de intempéries, seja por problemas de algum terremoto, seja por um aquecimento, por inundações e assim por diante.
Então, todo esse trabalho de prevenção, isso acontece no nosso dia a dia da engenharia. E aí está totalmente envolvido o CREA, o IBAP, outras entidades, aonde a gente congrega e dá aquela formação técnica necessária para que a gente consiga efetivamente fazer um bom trabalho e basicamente um trabalho de prevenção. Bacana. Eu lembro que do acidente, não acidente, né? A enchente do Rio Grande do Sul que teve também, foi no ano passado, né? E a gente vê aquela água subindo, chegando perto da ponte. E eu me perguntava, na minha visão de engenheiro, cadê os alertas, cadê o alarme para tirar as pessoas lá do entorno do Guaíba, enfim. Então, a questão da prevenção é importantíssima. As pessoas querem conhecer mais o Edson, o IBAP, como que elas acompanham, LinkedIn, Insta, passa os... vou aproveitar a oportunidade aqui, né? Então, os engenheiros que tiverem curiosidade, queiram saber um pouco mais sobre a área de engenharia de avaliações de perícias, entre no nosso site, né? Então, se colocar lá no Google, lá, IBAP Paraná, você já vai achar o nosso site. Nós estamos no Instagram, nós estamos no LinkedIn. Se quiserem uma informação mais específica do Edson, procurem lá Edson Aluche, vocês me acham nessas redes sociais. Coloquem no CREA Paraná, vocês vão achar na página do CREA Paraná as instituições que fazem parte. Bacana. Então é muito fácil o acesso de quem gostaria de entender um pouco melhor, que participar um pouco mais do nosso dia a dia, do dia a dia da engenharia de avaliações e perícias. Bacana. Peguei até a xícara aqui para tomar uma aguinha, do programa Quebrando a Lâmpada, para te fazer uma provocação. E que você leve essa provocação para o presidente do CREA, para o Clodomir Ascari, e por que não, para o presidente do Confea, enfim, para todo esse ecossistema da engenharia, tá? E aqui é uma provocação do programa Quebrando a Lâmpada, da nossa equipe, né? Para a gente, por que não, aí um documentário, a partir da experiência de vocês, o CREA e o IBAP, na reconstrução de Rio Bonito do Iguaçu. Está feita a provocação, analise com carinho, quem sabe a gente possa desenvolver um projeto bem interessante. Acho uma ideia ótima, Gilles. Eu acho que a gente tem que aprender e logo após uma situação de uma catástrofe como essa, sabendo que a gente está numa região, né, o Paraná aqui fica numa região, tanto os estados do sul, mas mais especificamente no oeste do Paraná, é uma região onde existe uma concentração de diferença de pressão, alta pressão, baixa pressão, temperaturas. Então existe um choque e isso que acaba gerando esses eventos climáticos mais catastróficos assim. E logo após um evento como esse que aconteceu no ano passado, esse tornado que passou por Rio Bonito, é extremamente válido a gente aprender com uma situação como essa, o que nós precisamos fazer a mais, como nós precisamos nos preparar para uma situação que possa vir a acontecer em diversos outros locais no Brasil ou mesmo fora do Brasil, e aí entra realmente o Confea, o CREA, a Defesa Civil, o Governo do Estado. Eu acho que todo mundo tem que estar fazendo uma análise crítica daquela situação e a gente criar uma estrutura que possa dar o apoio nas mais diversas situações que a gente vem a ter ao longo do nosso futuro e do nosso dia a dia como um todo, né? Porque infelizmente a gente está sujeito a isso, né? E essa preparação passa a partir do momento de uma reflexão daquilo que a gente vivenciou lá e aquilo que a gente possa fazer daqui para frente. Então por que não 3, 4 ou meia dúzia de episódios que vão ser didáticos, pedagógicos, mostrando o trabalho desde o início até a linha do tempo, o que entregou, e levando essa missão do IBAP, do CREA, para as pessoas. Porque o audiovisual ele é uma forma mais leve de levar, né, e mostrar até assuntos difíceis. Vide os belos documentários que existem, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa. Então fica a provocação, a gente fica à disposição para mostrar, inclusive, nesse documentário, né, o belo trabalho liderado pelo CREA e pelo IBAP. Tá bom? Excelente. E para finalizar, a sua mensagem final, se quiser deixar também um agradecimento a alguém nesse trabalho lá em Rio Bonito, ao time, fica à vontade. Muito bom, Gilles. Eu acho que a gente pode fazer um fechamento aqui. Primeiro eu tenho que agradecer, né, o Quebrando a Lâmpada com o Gilles Balbinotti, um amigo, parceiro, engenheiro,
que sabe do dia a dia da engenharia, que acompanha nosso dia a dia, tanto do IBAP quanto do CREA, né? Uma oportunidade gigantesca de a gente estar aqui podendo falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, mas principalmente do papel que a gente faz para a sociedade como um todo, né? E dentro desse contexto, eu tenho que agradecer muito ao CREA, aos colegas que trabalham comigo lá no CREA, aos colegas que trabalham e fazem parte do IBAP Paraná, a toda aquela equipe que atuou efetivamente lá em Rio Bonito do Iguaçu, mas não só em Rio Bonito, porque a gente faz atividades ao longo do Brasil como um todo, né? Do Rio Bonito, que foi um caso emblemático, mas a gente já atuou no Rio Grande do Sul, já atuamos em Santa Catarina, já atuamos mais no norte, lá no Amazonas. Então, assim, esse é o trabalho realmente da engenharia, né? E é o trabalho de todos esses engenheiros que fazem parte desse Brasil, que são extremamente solidários e que querem participar e querem realmente fazer a diferença na vida das pessoas. Eu agradeço de coração ao Quebrando a Lâmpada com o Gilles Balbinotti e a todos os nossos colegas que estão aqui nos assistindo e que realmente pensem, reflitam sobre a importância da engenharia no Brasil e no mundo. Edson, muito obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu depoimento, pela tua entrevista. Certamente inspirou muita gente, trouxe uma prosa com emoção também, mostrando, né, dessa tua experiência que tu teve, dessa tua jornada lá em Rio Bonito e todo o trabalho que você lidera, tá? Parabéns e até uma próxima oportunidade, né? Até uma próxima, estou aqui à disposição de vocês, um forte abraço. Legal. Então aqui a gente encerra mais um episódio do Quebrando a Lâmpada, agradecemos demais o nosso convidado Edson Alush e a você que nos acompanhou até aqui. Esse programa que é um oferecimento do BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver, do CREA Paraná, quem fiscaliza, cuida. Muito obrigado, CREA, muito obrigado por acreditar, né, no nosso projeto, obrigado ao BRDE também, mas hoje em especial ao CREA, que tem acreditado conosco, está conosco, tenho certeza que estará conosco, né, nessa jornada, porque a gente está levando essas histórias inspiradoras como a do Edson para todo o Brasil e para 180 países também. Ao Biopark também, esse ecossistema que transforma o futuro, muito obrigado, e a Pumatronics, do meu amigo Silvio Calisto, obrigado, que constrói o futuro, né, a Pumatronics, com um trânsito cada vez mais inteligente. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, acompanhe o nosso canal do YouTube, se inscreva no canal do YouTube e no Spotify. Até o próximo episódio e continue pensando fora da caixa. Continue desenvolvendo esse mindset da solução de problemas. Quebre as lâmpadas, transforme aquela ideia em algo concreto. Se inspire aqui no Edson para resolver problemas a partir de uma ideia que você tem. Está no papel. Tira do papel, tira do PowerPoint e coloca na prática. Não tem problema, quem sabe nas primeiras vezes dá errado, mas logo vai dar certo. Não desista e seja muito feliz com seus projetos inovadores e vencedores. Até o próximo episódio e conto contigo, hein? Tchau! Quebrando a Lâmpada é um oferecimento. BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver e CREA Paraná. Quem fiscaliza, cuida.